Vamos lá, gente. Hoje é dia 31 de março de 2016. Psicologia jurídica. Vamos lá? Organização da personalidade. A personalidade concebida. A personalidade concebida por Freud encontra-se integrada por três sistemas principais. Por três sistemas principais. Dois pontos. ID. Por três sistemas principais. Dois pontos. ID. Ego. Primeiro ID, vírgula, ego, vírgula, superego. Certo, gente? Voltando aqui a falar na dissertação que vai ser apresentada no dia 11, boa noite. Ela vai, na dissertação, gente, que vai ser apresentada no dia 11, o estudo vai se basear no diagnóstico do inimputável. É uma matéria ligada, uma linha de pesquisa ligada à psicologia jurídica. Porque o diagnóstico do inimputável, seus desafios e suas possibilidades. Essa é a minha dissertação, que eu vou apresentar no dia 11 de abril de 2016, na Fundação Visconde Cairu. O diagnóstico do inimputável, os desafios e possibilidades, certo? Ele é dentro da a linha de pesquisa de psicologia jurídica. Então vocês poderão aproveitar esta explanação minha lá, e de lá fazer um relatório. Com certeza no dia da prova vai ser bem visto esse relatório que vocês possam fazer. Uma forma simplória, mais do que você entendeu. Até porque o diagnóstico do inimputável é aquele que pratica o crime sem ter conhecimento, sem ter consciência dos atos que fez. E é portador de um transtorno mental ou psicológico. Então vai ser um tema muito interessante e vocês vão poder realmente trabalhar muito nisso aí na sua vida acadêmica jurídica, tá certo? Legal, gente? Diagnóstico do inimputável, desafios e possibilidades. E a linha de pesquisa psicologia jurídica, certo? Então vamos lá, gente. Na pessoa mentalmente sã, prosseguindo, na pessoa mentalmente sã, sã, estes três elementos formam uma organização unificada e harmônica. Uma organização unificada e harmônica. Essa visão é uma visão da psicanálise. E uma outra visão, fugindo um pouco da psicanálise, mas para uma linha mais humanista e uma linha subjetiva, né? O ser humano como um ser singular, subjetivo, subjetivismo humano, a gente vai ver que esse conceito de pessoa sã, de pessoa normal e pessoa anormal, ele é extremamente relativizado e extremamente cultural. Concorda? Porque certas atitudes que você faz em outro país é considerado como um cidadão para a cultura de lá com sanidade, e aqui não é. Então existe muita questão, uma discussão na linha, na teia
do subjetivismo humano, quanto à questão do que vem a ser, entre aspas, o rótulo que se dá a um cidadão, entre aspas, ser considerado normal. Certo? Normal até que ponto, normal até que dia, normal até que circunstância possa desencadear um ato que seja considerado anormal. A gente, quando fala das pessoas aqui, a gente fala com o espírito educacional, acadêmico, sem querer fazer qualquer tipo de julgamento. Não temos esse poder na academia, na linha científica. Então a gente levanta as hipóteses. Hipótese é uma coisa que não é, a gente faz de conta que é para ver como seria. Então, caso quando se torna notório e público, por exemplo, o caso de Cátia Vargas é um caso notório e público. Então a gente vai analisar esse conceito de normalidade e anormalidade dentro de um caso como esse, por exemplo, em que uma pessoa, em hipótese, segundo a mídia e a acusação, perseguiu os dois rapazes, encostou o carro no fundo da moto dos dois rapazes e os dois rapazes vieram a falecer. Dois rapazes não, perdão, era um rapaz e uma moça, um casal de irmãos, né? Certo. Então, imaginemos que antes ela nunca tivesse praticado esse ato. E antes de acontecer esse ato, ela estivesse aqui conosco, fazendo a palestra. Ela é oftalmologista, não é isso? Vocês iriam dizer o quê? Ah, uma médica normal, fez uma palestra pra gente de oftalmologia. Normal até que ponto a conversa em sala de aula transtorna o professor a ponto de enforcar um discente. É possível? É possível. Então, gente, presta atenção. O que acontece? Presta atenção. O que acontece? Ela era tida no meio social, mesmo que pudesse apresentar algum distúrbio, alguma coisa, depressão, ansiedade, não seja, com transtorno, um toque, transtorno obsessivo compulsivo, ou lá o que seja, ela pudesse, digamos assim, ser apresentada na sociedade como pessoa normal. E de repente ela passa a ter isso que nós podemos chamar classicamente um surto psicótico, lá o que seja, ou um estado crepuscular, que seria um estado em que a pessoa, durante alguns momentos, ela perde totalmente a sua consciência. Segundo o professor Guido Palombo, que é médico psiquiatra, e é um dos médicos que o maior número de laudos já ofereceu no Brasil, são 10 mil laudos. Ele acha 10 mil laudos periciais na justiça. Então ele considera que há um estreitamento da consciência nesse estado dito como, pela psicopatologia, como estado crepuscular. Então o estado crepuscular pode ocorrer. E aí, a pessoa passa a ser anormal? É uma interrogação. Porque se ela teve uma vez um estado crepuscular, ela poderá ter outro. Não é? Então, aquela pessoa, pelo menos pelo senso comum nosso, entre parênteses, anormal, para nós agora, esse entre parênteses normal, já podemos colocar um anormal, já podemos colocar um pensamento de insanidade. Não é verdade isso? Então esse estado de normal e anormal, ele é um estado extremamente subjetivo da cultura social em que nós vivemos. Diga, meu querido. Você está falando de estado crepuscular. Crepuscular. Do estado do sangue, o estado... Não, o estado crepuscular eu vou trazer para vocês. Vocês me cobrem aí. Eu não vou colocar ainda nessa primeira unidade para não colocar, mas eu vou trazer na segunda unidade. Eu vou trazer o estado crepuscular para vocês. Botem aí, ó, me cobrar. Na segunda unidade, trazer o livro de psicopatologia que trata sobre o estado crepuscular. E aí vocês vão ver que nesse estado crepuscular há um estreitamento da consciência, e esse estreitamento da consciência faz com que você perca a consciência, né, por alguns minutos, né, e depois pratique um ato e possa até
ter uma amnésia do ato que você praticou, uma falta de lembrança daquele ato. Professor, Eu fiz alguns comentários na dissertação minha, que eu vou apresentar dia 11 de abril de 2016, cuja linha de pesquisa é psicologia jurídica e cujo tema é diagnóstico do inimputável, desafios e possibilidades, linkado nas duas ciências, psicologia e direito, mas não só psicologia e direito, é transdisciplinar, é multidisciplinar, que utiliza a filosofia, sociologia e etc, etc, a própria antropologia jurídica. Então esse estado crepuscular ele ocorre e depois a pessoa pode não se lembrar e depois a pessoa pode se apresentar normalmente, pode inclusive conversar com o colega, se virar totalmente para conversando normalmente com o colega. Pode se virar e conversar normalmente com a pessoa e ninguém notar, entendeu? Só o professor. Vamos lá, meu querido, queria perguntar? Minha querida. hoje teve um caso de... Gente, por favor, eu não cobro frequência. Nós estamos numa aula que a gente precisa debater esse assunto. Na próxima aula vai ser revisão. Quem não quiser participar, não tem problema. Pode ser coxinha, pode ser petralha. Tchau, petralha, tchau, coxinha. Legal? Certinho? Legal? Quem não quiser participar, não tem problema. Pode sair, um abraço e o compromisso de levar croquete para minha dissertação dia 11. Croquete de camarão. Certinho? Tá tudo bem. Agora, quem participar, vamos ouvir a colega, vamos participar. E quando dizem os antigos, né? Aqui o burro sou eu, né? Eu não quero, didaticamente, o burro velho sou eu. O burro fala, o outro murcha a orelha, né? Então, vamos lá. Ela é inteligente. Vamos lá, minha querida, vamos lá. Teve um caso hoje de um senhor que foi para uma audiência e invadiu a sala da juíza. Foi, eu vi. Jogou o produto, ele é químico, inclusive. Ele é químico, é? Não sabia, não. Químico. Eu vi o produto. Ameaçando de botar fogo. Não, acho que é São Paulo. É São Paulo, é. E fez a juíza fazer um vídeo. Ele fez um dizendo vídeo, pra filha dele que ele é É. inocente. E ele já tem casos de agressão. Já tem caso de violência, né? Contra a ex-mulher. Então, um caso para se analisar se ele está bem ou não. De forma psicológica, se há algum transtorno psicológico, mental, se é uma questão psicopatológica nele ou não, que está desencadeando. E também a gente deve fazer uma reflexão que ela está falando aqui, ó. A injustiça pode levar o cidadão ao estado crepuscular. Porque, na realidade, quando a gente pensa o Estado, certo, gente? Olha lá, você fez a colocação importante apreciar também. Quando a gente pensa na justiça, é uma situação muito difícil, porque a gente deposita nossas esperanças de que a justiça vá nos amparar. Nós sabemos que operacionalmente é impossível que a justiça ampare a todos, porque ela vai dar uma sentença, a sentença alguém vai se sentir injustiçado, lesado, outro vai se sentir beneficiado, mas é preciso também um alerta ao Poder Judiciário para que cada vez mais, a maioria esmagadora dos magistrados, pessoas dignas e corretas, mas cada vez mais se trabalhe com a questão ética, com a questão de justiça. Vocês serão os novos juristas, uma questão cada vez mais de não prejudicar as pessoas. E o juiz não é justiceiro, o delegado não é justiceiro, o promotor não é justiceiro, é aplicador da lei. Deve fazê-lo com respeito à própria pessoa que comete o delito, porque pode ser que a pessoa se sinta tamanha injustiça, sinta totalmente repressivo, isso vai reprimindo, levando para o inconsciente dele e de repente aflora numa situação dessa, né? Nós temos hoje uma lei Maria da Penha que aqui para nós foi necessária, porque nós tivemos aquele caso daquela senhora, que é um caso absurdo, né? A própria Maria da Penha, né? A senhora ficou paralítica. Isso é uma coisa desumana, inconcebível no mundo moderno de se ocorrer. Mas nós não podemos também exacerbar o direito da mulher e também vir de encontro totalmente ao direito do homem. Tem que haver um equilíbrio nessa situação, porque ele estava se sentindo muito injustiçado. Ou é da cabeça dele,
ou é uma ilusão, ou é digamos assim, que ele está tendo uma percepção fora da realidade, né? Um delírio, alguma coisa, ou ele está se sentindo, pode ser esquizofrênico, mas ele pode estar se sentindo também injustiçado por alguma coisa que a justiça não ampara ele, não ampara, não dá guarda. Existe muita questão da mulher quando separa, fica naquela briga de não dar o direito de visita enquanto não for paga a pensão. Então esses pontos todos eu acho que as pessoas devem refletir nas outras, porque as outras pessoas também podem ter um surto e podem agredir você. Então, para você evitar isso, é preciso que haja uma justiça mais equilibrada, né? E evite esses excessos, certo? Porque numa dessa ele mata a juíza mesmo e acabou. Porque uma coisa é certa, do cemitério não sai, né? Então é preciso que haja também essa reflexão, esses pontos. A própria segurança do magistrado deve ser ampliada, lógico. Bom, agora, coitado, está todo dentro d'água, né? Porque ele praticou uma agressão contra a magistrada. Eu acredito até que ela, eu sendo ela, os magistrados às vezes se retraem em fazer isso, mas eu acho que deve ser feito. Eu me colocaria em estado de suspeição com referência ao caso dele. Porque a partir do momento que ela foi agredida, ela não vai ter mais imparcialidade para ele. Eu não teria. Se alguém me agredir, eu teria imparcialidade com ele. Nenhum ser humano vai ter. O juiz também é um ser humano. Então, como ser humano, ele vai, coloca para outro juiz aí e deixa o Ministério Público também atuar, que é o fiscal da lei. Diga, meu querido, vamos ouvir agora. Ela está viva porque ele foi pro problema. Se ele fosse uma arma, ele tinha matado. Tinha matado ela. Uma arma branca ou uma revólver, né? Então, eu sou estudioso da psicologia social, pesquisador também. Eu penso que a sociedade gera muitas coisas de loucura no cidadão. Nós somos muito reprimidos, nós somos muito oprimidos e realmente tem um ponto que cansa. A coisa vai como um copo d'água, vai enchendo, enchendo e transborda, não é? Então vamos ter um melhor tratamento para com as pessoas, evitando que as pessoas surtem, porque todo mundo é ser humano, né? Diga, meu querido. O senhor disse que em alguma situação alguns transtornos podem ser cultural. Teve um cara que deu uma palestra para Diego Tolói, que ele falou que a loucura é uma questão cultural. Lógico. Pode ser desconstruída. Doutor Diego daqui da faculdade. Ai, meu amigo, manda um abraço para ele, é um grande psicólogo. É lógico que a loucura é uma construção social. Como? Você imagine que você nasce sem saber de nada, certinho? Ou pelo menos você vai tomando conhecimento do que são as coisas. E você vai vendo esse tipo de sociedade que nós estamos vivendo, né? Uma sociedade em que você entra no emprego e o que é que existe? Uma fofoca para poder derrubar você daquele cargo. Para subir no outro cargo, uma outra fofoca. Quer dizer, nós estamos vivendo uma selva de pedra, na verdade. Tem aquela novela, é uma selva de pedra, em que você não encontra amparo. Principalmente o neoliberalismo, ele veio com uma velocidade muito grande de ter bens, a gente vive numa seara, tem que fazer o curso de Direito, depois tem que fazer pós-graduação, depois você anseia, isso aí é até sadio. Mas vamos supor, você anseia ter um carro, daqui a pouco tem um carro, tem uma mulher, você até tem um amante, porque o vizinho tem, enfim, é uma bola de neve de dinheiro, dinheiro, poder, e a sociedade se torna uma sociedade doente. A sociedade nossa é uma sociedade doente, que leva essa doença para a família, é uma questão psicossocial. E essa cultura nossa doentia gera o quê? Gera violência, gera o quê? Gera a insanidade. Então a sanidade ou insanidade é uma questão cultural. Nós temos uma questão cultural. Por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês. Um cidadão que é da Arábia, ele tem 4 mulheres na Arábia. Agora aqui, eu que vou arrumar 4 mulheres para ver. Você chamado de quê? De maluco, de lunático, vão querer me prender, não é? Não é verdade isso? Mas é uma questão cultural. Por exemplo, eu vou trazer um livro para vocês de psicopatologia, que vocês vão ver. Um grande escritor, ele pode ficar 3 meses, 6 meses, só escrevendo o livro numa fazenda, longe de todo mundo. Você, quando fica longe das pessoas, só estudando, vai dizer que você é maluco.
taxar, rotular, é o que nós estamos acostumados. Porque se isolou, certo? O curso de psicologia mesmo, eu fiz o curso de psicologia de graduação, também fiz as pós. Você tem que olha lá, esse miolinho aí não tá dando certo não. Passa pra cá você de vermelho, ó. Senta aqui um pouquinho, vá. Aqui na minha frente pra ver você que tá bonitona, vem. Tá passando pra ela, você é bonitona, fica aqui comigo. Olha só, presta atenção, gente, ó. Eu fiz o curso de psicologia, em certo momento, em certa matéria, eu sofri bullying por ser advogado. Só porque alguns colegas meus dessa turma achavam que advogado era bacana e que resolveram que queriam me puxar o tapete. Aí eu não conseguia a turma para fazer em equipe. Porque alguma coisa de psicologia nos cursos, existe uma certa bitolação. Pessoa bitolada, aquela pessoa que não enxerga nada, é como um cavalo, bota uma coisa na frente aqui, um burro. Tem que ser equipe. Lógico, algumas coisas tem que ser equipe, porque para poder interagir com as pessoas, para poder você se relacionar, tá tudo muito bem. Mas, certo momento que você chega na sala de aula, não tem equipe para você. Eu quis fazer sozinho, o professor não permitiu. Ele me perseguiu. Quando eu abri a boca para fazer uma explanação qualquer, tinha que fazer uma explanação pública. Você debater um assunto com um colega é uma coisa natural. Mas um colega pegar você, ele perseguir, ó. Toda vez que você fala, ele é do contra. E tudo errado. Não, na saída eu conversei com ele. Na saída eu conversei com ele, uma conversinha. Ele é do exército lá. E eu fui falar, por exemplo, do caso Matheus Meira. Nós fizemos um trabalho de equipe. E o caso Matheus Meira é um caso... Boa noite, querido. O caso de Matheus Meira é um caso que o Matheus Meira, ele estava ouvindo vozes. Não é isso? Então estava num estado totalmente apresentando uma psicopatologia. Concorda? Mas ele conseguiu comprar a arma, conseguiu pegar o táxi, conseguiu ir para o cinema e matar as pessoas. Então eu estava explicando corretamente, inclusive sobre o filme, inclusive, que os próprios psiquiatras explicavam dessa maneira científica, a clivagem do ego, que parte do ego dele está com senso-percepção da realidade. E outra parte está no delírio, tenho que matar alguém, certinho? Nesse momento, então eu fiz explicar essa divisão. Aí ele vinha fazendo colocações, porque ele veio do exército, é o ignorantão do exército, botando em sala de aula um velho do exército. E talvez até o que o Berrevorismo fala, o GGR, o gradiente de generalização respondente. O que é o gradiente de generalização respondente? O GGR. O GGR é, se você tem um perfume que lhe agrada de uma moça, certinho? Amanhã ou depois, quando você sentir o cheiro daquele mesmo perfume, você vai agradar aquela pessoa, vai te agradar. Ele, consequentemente, não agrada porque meu perfil, ele acha que eu sou comunista, porque tenho barba, lá o que seja, entendeu? E ele do exército. Então ele criou essa rixa comigo, sem querer nem pra quê. Tanto é que tivemos diversas brigas em sala de aula. Eu parti para brigar mesmo, não é porque eu estudava psicologia, na graduação. E passando dessa briga. Num certo dia eu esperei ele, à noite, na saída, tivemos uma conversa amena, e a partir daí ele foi procurar a senhora, mãe dele, e nunca mais veio me procurar, certinho? Ou veio me agredir. Mas isso tudo, se você for agredido, eu filmo tudo, não tem problema não, eu falo. Não, eu falei, deu fim no cara? Não, tá aí, coitado, perambulando, um idiota. Não tenho tempo para perder com imbecil. Não dá pra mim, a minha vida não dá tempo para perder com imbecil. Só com mentes brilhantes como a de vocês aqui. Resultado da história, o que acontece? Então a sociedade chega a um ponto tamanho que ela lhe aperta tanto, que um dia o copo vai explodir, gente. Então qual é a solução? A questão cultural a questão da loucura é cultural, a questão da loucura é familiar, a questão da psicopatologia é dessa maneira mesmo. A família tem responsabilidade.
Hoje a ciência já comprova isso. E mais, nós precisamos construir uma sociedade mais solidária, mais fraterna, mais humana, pois somente assim nós vamos diminuir a violência e a questão dos ditos anormais e mais daqueles que são considerados inimputáveis, que no caso é aquele que comete um delito criminal para o direito penal, certinho? Que é a minha dissertação que eu vou apresentar dia 11 de abril de 2016 na Fundação Visconde Cairu, às 16 horas, que vocês estão chegando agora, já estão convidados a participar. Certinho, gente? Até aí? Então, nós temos sim, a sociedade tem responsabilidade. Nós não podemos ser, numa sociedade em que nós estamos convivendo nesse grupamento, deixar de ser solidário, deixar de ser humanista com o seu colega, com o seu vizinho, sob pena de, um dia, você vai achar resposta para essa falta de humanidade. Você vai achar resposta para essa falta de solidariedade. Você vai achar resposta por tudo isso. Isso é um conjunto tão grande que leva ao máximo da violência. A violência é multifacetária, tem multifaces, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que a questão cultural da violência é uma, no Brasil é outra, enfim. Aí nós vamos depois, para quem quiser pesquisar. Vamos continuar, gente, então? E a Mônica. Ao funcionarem juntos, e em cooperação, permitem ao sujeito se relacionar de maneira eficiente e satisfatória com seu ambiente. Com seu ambiente. A finalidade dessas relações, ponto segmento, depois seu ambiente, tá? Ponto segmento. A finalidade dessas relações é a realização Professor, a finalidade dessas relações é a realização das necessidades e desejos básicos do homem. Ponto segmento. A contrário senso básico do homem. Ponto segmento. A contrário senso quando desejos básicos do homem. Ponto. A contrário senso quando os três sistemas da personalidade estão em desacordo se diz que a pessoa está desadaptada. A pessoa está Desadaptada. E encontra-se insatisfeita consigo mesma e com o mundo,
e sua eficácia se reduz. E sua eficácia se reduz. Entendido? Ponto. Agora vamos ouvir aqui o que eu vou falar com vocês e debater um pouco esse ponto. Na questão da sociedade, nós temos uma relação entre o nosso eu, que a gente sabe que pode ser comparado com o ego. Esse eu, que pode ser comparado com o ego, ele tem um contato com o mundo. E nesse contato nós fazemos eu, traço, i, traço, o, traço, mundo. Quer dizer, eu e o mundo. Eu e os outros. Certo? Porque nós vivemos com um desejo muito forte de sermos reconhecidos. Toda vez que a gente não é reconhecido, a gente se sente frustrado. Então nós dependemos dos outros e do mundo para nos oferecer reconhecimento. A falta de reconhecimento dos outros, da sociedade, da família, para conosco, pode nos gerar sofrimentos, frustrações, decepções. E todas essas frustrações, elas são, a psicanálise fala muito disso, e hoje a psicanálise contemporânea fala-se da psicanálise multidimensional ou a psicanálise total, já que essas divisões, psicanálise, behaviorismo, psicologia humanista, psicologia transpessoal, na realidade está se chegando a uma ideia de que isso tudo tende a cair por terra, porque se caminha para, evidentemente, ou uma psicologia ou uma psicanálise total. É uma perspectiva futurista, né, evidentemente. Então, você vê que o cidadão começa a sofrer com essa falta de reconhecimento. E esse sofrimento com essa falta de reconhecimento faz com que ele vá tendo o quê? Repressões para o inconsciente. Como o inconsciente é um mar muito grande, toda vez que você vai botando lixo lá, as repressões, os lixos, e lá as águas no fundo do mar, fazendo analogia com o fundo do mar, vai se misturando. E de repente alguma coisa pode voltar, pode aflorar. Isso que pode aflorar é o resultado das nossas repressões, das nossas frustrações, daquilo que eu joguei para o inconsciente. Porque você sabe que grande parte do nosso comportamento, segundo a própria psicanálise, é regida pelo inconsciente. Diga, meu querido, minha querida. O professor falou que o senhor que reprimia tanto os sentimentos. Teve um momento que ele... Que ele fez o quê? Teve um momento que ele começou a rir. Ele morreu de infarto. Morreu de infarte? É, pode ser. Aí nós vamos... Ela começou a rir. Nós estamos trabalhando... Ele morreu de quê? De infarte? Do que foi? Foi infarte, foi? Foi infarte mesmo, brincadeira? Então nós estamos tendo o que aí? Nesse momento, a gente entra o que? A psicossomática. Quais são esses sentimentos, professor? A psicossomática, gente, é a somatização do nosso estado oriundo do psique, da psique humana. Quais são os sentimentos que nos fazem nos sentir ruim, nos sentir mal? A raiva, o ódio, a ira, a frustração, a decepção, a desesperança, não é? E o que nós encontramos no nosso dia a dia? O que é que nós encontramos no dia a dia? Frustrações, decepções, não é? Dificuldades inúmeras. Nós temos um mercado de trabalho extremamente competitivo. Nós temos uma vida mundial extremamente difícil economicamente. Então isso tudo vai nos reprimindo. E aí aonde é que a gente tira essa repressão? A gente tira com a catarse,
E onde é que nós vamos fazer essa catarse? Na igreja. Pode ser também no jogo de futebol, assistindo, por exemplo, um time rubro-negro vitorioso, Tio Maí vai que consegue fazer gols. Pode ser no carnaval, pode ser na bebida alcoólica, pode ser nas drogas, Pode ser no sexo. pode ser no sexo, é verdade. O sexo é uma forma de liberação dessa energia contida. É melhor no sexo do que em outras coisas, né? Concorda comigo? Não é? Certo, gente? Então isso tudo faz parte da nossa vida diária. Então nós temos uma sociedade que eu posso afirmar, sem medo de errar, que é uma sociedade neurótica. E que nos faz neuróticos também. Nos faz neuróticos, não é? Vamos lá, prosseguindo agora. O id. O id todo mundo sabe que é o inconsciente. O id é a realidade subjetiva primordial. O id é a realidade subjetiva primordial. Subjetiva primordial. É o inconsciente. É o inconsciente. O ponto segmento. O mundo interno existe. O mundo interno existe antes de o indivíduo ter experiência do mundo exterior. O mundo interno existe antes de o indivíduo ter experiência do mundo exterior. Ponto segmento do mundo exterior. Ponto segmento destarte. Destarte. D-E-S-T-A-R-T-E. Destarte é consequentemente. Vírgula. O id aparece na teoria freudiana. O id aparece na teoria freudiana como uma fundação acima da qual acima da qual edifica-se a personalidade. Ponto segmento. Edifica-se A personalidade. Ponto segmento. Considerada parte escura e inacessível da personalidade. Considerada parte escura e inacessível da personalidade. Sendo que pode ser observado, em ação inacessível da personalidade, vírgula, sendo que pode ser observado em ação na medida em que as pessoas fazem coisas impulsivas, vírgula, fazem coisas impulsivas, vírgula, ou por meio do estudo dos sonhos,
dos sonhos, Do estudo dos sonhos. ou por meio do estudo dos sonhos, ou sintomas neuróticos. Esse entre os sonhos e sintomas neuróticos, estudos. Estudo é o que você tem. Entre sonhos e sintomas neuróticos, você pode colocar i ou. I/ou. Ponto. E vamos discutir aqui ponto, calma. Peraí. Ponto segmento. O id não pensa. O id não pensa. Só deseja ou atua. Ele só deseja ou atua. O id não pensa, vírgula, só deseja ou atua. Ponto. Vamos agora conversar um pouco, certinho? Gente, o id